pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos falando sobre o projeto de um filtro ativo passa-baixas de segunda ordem. A estrutura a ser utilizada é a estrutura de múltiplos feedbacks, ou MFB, e a aproximação é a aproximação de Chebyshev. Nós temos aqui então a estrutura de múltiplos feedbacks que nós estaremos utilizando no desenvolvimento desse projeto. E lembrar que esse projeto está baseado no roteiro de cálculos do livro Antônio Pertence Júnior. Então nós estaremos testando esse roteiro de cálculos. Para isso, então, nós vamos implementar este circuito, onde nós faremos os cálculos de todos os resistores, R1, R2 e R3, C1 e C2. O resistor R1 e R2 fornecem o ganho de amplificação desse circuito. Então esse aqui é um filtro passa-baixas de segunda ordem amplificado, cujo ganho é dado pela relação R2-R1 e é um amplificador inversor que tem uma relação de defasamento de 180 graus em função da entrada ser a entrada negativa aqui do nosso amplificador. O que se espera então é que nós tenhamos um gráfico de resposta parecido com isso aqui. O nosso gráfico seria o gráfico em vermelho, com uma amplificação de 2 vezes ou 6 dB. Então, em uma determinada faixa de frequência eu amplifico 2 vezes e a partir de um determinado ponto o filtro começa a atuar e o sinal começa a ser atenuado. Aqui em 100 Hz o que nós queremos é que essa atenuação seja de menos 3 dB, ok? Ou seja, a gente tem uma redução em 70% aí do valor máximo de tensão na saída. Esse projeto ele tem um roteiro de cálculo baseado então no livro do Antônio Pertence, e esse roteiro é dado aqui através desta tabelinha. Então o primeiro item seria estabelecer o valor do ganho K ou ganho de amplificação. No nosso caso o ganho seria de 2 vezes ou 6 dB. Estabelecer o fator de frequência de corte. No nosso caso a frequência de corte foi estipulada em 100 Hz, ou seja, em 100 Hz a gente quer uma atenuação de menos 3 dB. Estabelecer o valor do ripple, no caso do filtro Chebyshev. Nós estamos implementando então a estrutura de múltiplos feedbacks baseado no Chebyshev. O Chebyshev, então, aqui que a gente vai utilizar seria um ripple aqui de 0,1 dB. Determinar os parâmetros A e B. Bom, lá no livro do Antônio Pertence tem uma tabela para o filtro MFB aqui, o Chebyshev, onde a gente tira esses parâmetros A e B. No nosso caso aqui o A para 0,1 de ripple seria 2,372356 e o parâmetro B seria 3,314037. Esses parâmetros serão utilizados nas fórmulas para o cálculo aqui dos demais componentes. Então, repetindo, esses valores são retirados de uma tabela fornecida no livro lá na parte de filtros. Muito bem. E aí nós partimos então para o cálculo do capacitor C2, que o livro sugere que seja 10 divididos pela frequência de corte. No nosso caso aqui está dando 1 vezes 10 menos 7 ou 100 nano. O capacitor C1, o valor calculado aqui é de 14 nano. E aí a gente vai ver um pouquinho das fórmulas. Então aqui estão os valores retirados do livro. Para um ripple de 0,1 dB, nós temos os valores de A e B retirados da tabela. O capacitor C2 é dado pela fórmula 10 sobre a frequência de corte. A frequência de corte é 100 Hz, então isso me dá um capacitor de 100 nano. O capacitor C1 segue esta outra fórmula, seria o parâmetro A ao quadrado vezes o capacitor C2 sobre 4 vezes B vezes K mais 1, onde K é o nosso ganho de amplificação, que seria 2. Substituindo os valores aqui, então nosso C1 deu 14,15 nanofarads. O resistor R2, ele vai seguir essa fórmula aqui um pouco mais complexa. Substituindo todos os valores nessa fórmula do R2, nós chegamos aqui no cálculo de um R2 de 39,7 kΩ, aproximadamente 40 kΩ na prática. O resistor R1, como o R2 e o R1 estipulam o ganho, esse aqui tem 40 kΩ e eu quero um ganho de 2 vezes, o valor do R2 tem que ser metade, né? Então, metade de 39 deu 19,89 aqui kΩ. Na prática a gente vai utilizar um de 20 kΩ. E o R3 segue essa última fórmula
E no caso do cálculo do R3, nós temos aqui um valor de 13,59 km calculado. Então, esse resumo se encontra aqui nessa tabela. Pode dar mais uma conferida aqui. E aí, calculados os valores aqui dos 3 resistores e dos 2 capacitores, o roteiro pede para que se monte circuito e que se faça ajustes do ganho K 2 vezes e do fator da frequência de corte, aqui no caso de 100 Hz. Então você teria que ir ajustando na prática esses valores. Outra sugestão do livro é que se use, ao invés de resistores fixos, se use aqui então potenciômetros, né, para que se permita esse tipo de ajuste. Muito bem, com os valores calculados a gente passa para a prática. Eu optei, antes de montar na prática, fazer a simulação então no software LT Spice, para que daqui do software a gente vá para a prática e tente chegar num valor bem aproximado. Então no software LT Spice, durante as simulações, os valores aqui utilizados foram para o ganho 40K e 20K, R2 e R1. 40 dividido por 20 vai dar um ganho de 2 vezes, ou 6 dB. E aqui os outros valores. Então perceba o seguinte, esse R3 calculado era de 13,59, acabou sendo utilizado um valor de 15 ohms durante os ajustes. O capacitor C2 e 100 nano não foi mudado, e aqui sim, no capacitor C1 é que houve uma grande alteração. O capacitor C1 calculado era de 14 nano. Na prática, para que se chegasse na frequência de corte de 100 ohms, de 100 Hz, teve que aumentar o valor desse capacitor, próximo de 50 nano. Eu coloquei então 2 capacitores comerciais de 100 nano em série para dar um valor equivalente aqui de 50 nanofarad, ok? Então esses foram os ajustes aqui na prática. A gente pode vir até o software, está aqui a simulação. E aqui está a curva de resposta, onde nós temos aqui na frequência de 100 Hz, vou colocar o cursor aqui, mais ou menos aqui em 100 Hz, está aqui em 100 Hz, no software simulado não deu menos 3 dB, deu menos 2,6 dB, mas muito próximo, e essa segunda curva pontilhada aqui me mostra a defasagem entre o sinal de entrada e saída. Nesse caso está dando uma defasagem de 85 graus, ok? Então essa foi a resposta na simulação, muito próxima do valor desejado. Agora vamos ver se a prática se aproxima aqui da nossa simulação. Na prática, então, nós utilizaremos aqui o software da Analog Arts. Vou chamar o software. Esse equipamento que nós vamos utilizar é um analisador de resposta em frequência. Essa é uma das funções dele. E aí, através dele, nós comprovaremos na prática se a curva de resposta prática converge para a curva de resposta de simulação. Então, nesse momento, o software vai fazendo a sua calibração e a gente vai aguardar um pouquinho até que ele libere as funções de utilização. Muito bem, já está liberado aqui o analisador. Nós não iremos usar o osciloscópio, nós usaremos aqui o analisador de resposta em frequência, nosso FRA, vamos chamar aqui. E agora nós faremos as configurações. Nós queremos uma frequência aqui de trabalho de início, vamos iniciar a análise em 1 Hz e vamos fazer uma análise até uns 300 kHz, que já estaria suficiente, uma amplitude de 1 volt de pico e um incremento aqui vamos fazer de 5% nas medições. Então vamos lá, vamos rodar o software. Muito bem, o gráfico começa a ser traçado, a gente vai aguardar o término aí da resposta. Ok, nós temos então o gráfico já traçado. Nós podemos perceber que visualmente aqui já se aproxima bem da
parte de simulação, na simulação feita com LTSpice 4. Vamos confirmar aqui então, colocando o cursor em cima aqui do gráfico em amarelo. Nós temos aqui 6.2, 6.1 dB, ou seja, em baixa frequência, nosso ganho aqui de 6 dB ou 2 vezes conforme projetado. A partir de 10 Hz eu já começo a atenuação do sinal. O que nos interessa aqui é em 100 Hz. Nós temos aqui então uma atenuação de 3. Vamos mais fácil colocar o cursor de ganho. Vamos aproximar o cursor de ganho aqui em aproximadamente aqui 3 em 100 Hz. Cortando 100 Hz, está aqui menos 3.45 dB. Bem próximo dos 3 dB aí calculados, né? Na verdade até dá um pouquinho menos, se a gente colocar bem certinho em cima aqui, 3.3 dB, ok? E outra coisa a se observar é o ângulo de defasagem. Para isso a gente vai tirar aqui o ganho e vamos colocar o cursor em cima da linha azul, que seria a linha da defasagem entre os dois sinais de entrada e saída. E aqui está mostrando que eu tenho uma defasagem de 84,75 graus, né? Se a gente voltar aqui na análise da simulação, na simulação nós temos 85, na prática deu 84 graus de defasagem, muito próximo. Na simulação deu menos 2,6 dB e na prática deu menos 3,3 dB, também muito próximos valores, confirmando então os cálculos e o roteiro de cálculo aqui do nosso circuito, baseado aqui no livro do Antônio Pertence Júnior. Ok, pessoal, então por hoje seria só isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Muito obrigado.